Imagine acordar e ver corpos empilhados nas ruas. O cheiro de morte por toda parte. Seus vizinhos, sua família, desaparecendo um por um. Manchas negras cobrindo a pele. Hemorragias incontroláveis. O corpo entrando em colapso. E você sabe, você é o próximo. Isso não é um filme de terror. Isso aconteceu de verdade. Estima-se que entre 75 e 150 milhões de pessoas tenham morrido. Algo entre 1/3 e metade da população europeia. Tudo em apenas 5 anos. Bem-vindo aos segredos da Europa medieval. Hoje, você vai descobrir o verdadeiro horror da peste negra. Outubro de 1347. O porto de Messina, na Sicília, recebe 12 navios vindos do Mar Negro. Os marinheiros estão doentes, muito doentes. As autoridades locais ficam apavoradas com o que vem. Homens cobertos de feridas negras, vomitando sangue, delirando de febre. Eles expulsam os navios imediatamente. Mas já era tarde demais. A peste negra havia chegado à Europa, e nada jamais seria o mesmo. Mas espere, como essa doença terrível chegou até esses navios? A resposta está em uma das histórias mais macabras da guerra medieval. Em 1346, um exército mongol sitiava a cidade de Cafa, no Mar Negro. Mas a peste começou a matar os soldados mongóis. Então, segundo relatos da época, o líder Janibeg teve uma ideia demoníaca. Ele teria catapultado os corpos dos mortos pela peste para dentro das muralhas da cidade. Muitos historiadores consideram esse episódio um dos primeiros casos documentados de algo parecido com guerra biológica. Os mercadores genoveses fugiram de Cafa em navios, levando a morte consigo. Mas o que exatamente era a peste negra? Como ela matava? Tudo começava com uma picada. Uma pulga infectada, vinda de um rato doente, picava uma pessoa. Em 24 horas, a vítima já sabia que estava condenada. Primeiro, febre altíssima, dores de cabeça insuportáveis, vômitos. Depois, os bubões. Inchaços enormes e negros do tamanho de ovos apareciam nas axilas, pescoço e virilha. Daí vem o nome peste bubônica. Esses bubões eram tão dolorosos que as pessoas gritavam só de serem tocadas. Então a pele começava a apodrecer ainda com a pessoa viva. Manchas negras se espalhavam pelo corpo, por isso, peste negra. Nos casos mais graves, a peste atingia os pulmões. Aí a pessoa começava a tossir sangue e poderia infectar outras pessoas apenas respirando perto delas. Da infecção até a morte, 3 a 7 dias. A taxa de mortalidade, 80 a 90%. Praticamente uma sentença de morte. Mas a doença não matou apenas pessoas. Ela destruiu a própria ideia de sociedade. Em 1348, a peste já havia se espalhado por toda a Itália, França e Espanha. Em 1349, chegou à Inglaterra, Alemanha e Escandinávia. Em 1353, já tinha varrido toda a Europa. As cidades eram as mais atingidas. Florença perdeu 60% de sua população. Veneza, metade. Em algumas aldeias, 100% dos habitantes morreram. As pessoas simplesmente abandonavam tudo e fugiam, mas não havia para onde ir. A peste estava em todo lugar. Médicos se recusavam a atender. Padres não queriam dar a extrema unção. Famílias abandonavam seus próprios parentes doentes. O escritor Giovanni Boccaccio, que sobreviveu à peste em Florença, escreveu: irmãos abandonavam irmãos, tios abandonavam sobrinhos, irmãs abandonavam irmãos, esposas abandonavam maridos, e o que é mais cruel, pais abandonavam seus próprios filhos. Os mortos eram tantos que não havia mais onde enterrá-los. Valas comuns foram abertas e centenas de corpos eram jogados dentro, um em cima do outro, como se fossem lixo. A economia colapsou. Fazendas foram abandonadas, comida apodreceu nos campos, o comércio parou. A Europa medieval, que já não era um paraíso, havia se tornado literalmente o inferno na Terra. Quando a medicina falha e a morte está por toda parte, para onde as pessoas se voltam? Para a religião e para a loucura. Muitos acreditavam que a peste era um castigo de Deus pelos pecados da humanidade. Grupos de flagelantes surgiram por toda a Europa.
Essas pessoas caminhavam de cidade em cidade, se chicoteando com açoites cheios de pregos, rasgando suas próprias costas até o osso, enquanto cantavam hinos pedindo perdão. Mas havia algo ainda pior. Alguém precisava ser culpado, e os judeus foram escolhidos. Rumores se espalharam de que judeus estavam envenenando poços e fontes de água para matar cristãos. Não havia nenhuma evidência, não importava. Em 1349, na cidade de Estrasburgo, 2.000 judeus foram queimados vivos em uma única noite. Em Mainz, 6.000 foram massacrados. Comunidades judaicas inteiras foram exterminadas em toda a Europa. Um genocídio em meio ao apocalipse. E os médicos? O que eles faziam? Surgiu uma das imagens mais aterrorizantes da história: os médicos da peste. Eles usavam longas capas de couro e máscaras com bicos de pássaro cheios de ervas aromáticas e perfumes. Acreditavam que o bico os protegia dos miasmas, os ares ruins que supostamente causavam a doença. Ironicamente, essa roupa provavelmente ajudava um pouco, servindo como uma barreira contra as pulgas. Mas e os tratamentos? Esses eram criativos. Sangrias para liberar o sangue ruim, queimar incensos, colocar sapos mortos sobre os bubões, beber urina, comer esmeraldas trituradas. Um tratamento popular era cortar os bubões e drenar o pus. Isso geralmente só acelerava a morte por infecção. A verdade brutal: ninguém sabia o que estava acontecendo, ninguém sabia como parar. A teoria dos germes só seria descoberta 500 anos depois. Quando a peste negra finalmente diminuiu em 1353, a Europa estava irreconhecível. Estima-se que entre 75 e 150 milhões de pessoas haviam morrido, entre 1/3 e metade da população europeia, desaparecida. Mas algo interessante aconteceu nos anos seguintes. Com tanta gente morta, os sobreviventes descobriram que tinham poder. Havia menos trabalhadores, então eles podiam exigir salários maiores. O sistema feudal começou a desmoronar. Cidades inteiras foram abandonadas para sempre. Até hoje, você pode encontrar vilas fantasmas perdidas pela Europa. Tudo o que resta são ruínas cobertas de vegetação. A igreja perdeu credibilidade. Afinal, as orações não tinham funcionado. Isso plantou sementes de dúvida que, séculos depois, ajudariam a alimentar a Reforma Protestante e o Renascimento. E a peste? Ela nunca desapareceu completamente. Ondas menores voltaram a cada geração. A última grande epidemia foi em Londres, em 1665. Hoje, a peste bubônica ainda existe. Entre 1.000 e 2.000 pessoas são infectadas por ano no mundo. Mas agora, temos antibióticos. Taxa de sobrevivência, 90%. O pesadelo acabou, mas as cicatrizes na história da humanidade nunca desaparecerão. A peste negra não foi apenas uma doença. Foi o apocalipse. Foi o fim de uma era. E mostrou o que acontece quando a humanidade enfrenta algo que não consegue controlar, não consegue entender e não consegue parar. Se você quer continuar explorando os capítulos mais sombrios da Europa medieval, inscreva-se no canal. E me diga nos comentários, qual história você quer que eu conte?